Vamos começar? Começou! Uma nova jornada, né? Partes de um todo, episódio 1, Escolhas, parte 1. Essa história, ela começa com esse título, que é o título desse episódio, sobre escolhas. E eu ainda brinco muito com a minha filha, falando muito sério com ela desde sempre. Ela tá hoje com 5 anos. Eu chego pra ela e falo, desde que ela começou a entender alguma coisa, eu digo, filha, a vida é feita de... Ela, escolhas. Ai, que amor. Ela já fica chateada porque ela sabe que ela deve estar fazendo alguma escolha que não é legal quando eu falo. Mas é, pra mim, um dos aprendizados mais fortes que eu tive. A vida, ela é feita de escolhas e dependendo da escolha que tu faz, a tua vida pode ir por um caminho ou completamente oposto, para um outro lado, tu ter outros resultados e tudo partiu de uma simples escolha. Faz sentido. Nosso evento de lançamento da Sohan IX, né, o nosso braço de experiências integrativas que a gente fez aqui em Orlando, tu falou uma coisa que foi muito forte para mim e foi um dos motivos que a gente colocou esse episódio como escolhas. E eu queria que tu compartilhasse isso porque eu lembro de tu falando naquele dia assim que dentro de ti havia um chamado, uma coisa que ficava assim, o que eu posso fazer que eu possa estar inteira, fazendo tudo. Que aí tu tem a radialista, a bailarina Gaudéria, tem a cantora, tem tantas partes do todo que tu é, que tua alma pedia assim, qual atividade, onde eu posso usar todas as minhas habilidades e me sentir inteira? Fala um pouquinho disso. Eu acho que toda mulher passa por isso, né? Porque todas nós, a gente trilha um caminho desde jovens, né? Desde os dos primeiros sonhos que a gente tem. Eu fiz balé na infância, eu amava balé e amava dançar. Também fui pro CTG, comecei a dançar no CTG, comecei a cantar desde cedo, fui pro palco. Na fase já jovem, eu me meti em tudo que é grupo de jovens que tinha, grupo da igreja, grupo da não sei o que da cidade, Léo Clube. O negócio da comunicação já fazia parte de mim, mas eu não sabia. E realmente a música fez parte da minha vida. Depois de uma certa fase, eu fui para o mundo corporativo e depois eu fui para o mundo do comércio, trabalhei no comércio muitos anos. E a música continuou fazendo parte da minha vida. Só que era um plus. Quando eu mudei do sul para a Bahia, a música passou a ser o meu ganha-pão. O principal, né, trabalho foi com música. E eu deixei a outra parte, que era a parte comercial, que era o entendimento. Eu fui gerente de loja, essa parte de lado. Então, às vezes, a gente enterra. A gente enterra isso. Ah, beleza, eu já fiz isso, agora eu vou enterrar isso, porque agora eu vou trabalhar só com a música. Aí veio o rádio, aí veio a comunicação. Antes disso, né, lá ainda, na Bahia e no Sul, eu já tive acesso a algumas coisas, algumas terapias que foram fazendo parte da minha vida. Quando eu comecei a estudar isso para trabalhar profissionalmente com isso, eu pensei, é isso que eu vou fazer. Mas eu tinha música ainda na minha vida. Eu tinha o rádio ainda na minha vida. Tu diz a terapia, a parte da terapia. Vou ser terapeuta agora, você descobriu. Porque assim, eu acho que todo mundo que começa um processo terapêutico se apaixona. Há muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, vai estudar e vai querer cuidar de outras pessoas. E foi o meu chamado também. Mas eu tinha já outras coisas. Então, naquela época eu pensava, como é que eu podia integrar? Não tem como eu integrar. Né? Então, eu tô com a parte mais forte na música, na publicidade, eu vou seguir aqui. Mas eu continuei estudando. A parte terapêutica. A parte terapêutica. Vim para os Estados Unidos. Aqui também eu recebi o mesmo chamado. Não só para cuidar e tratar de mim, mas de outras pessoas. Voltei a estudar. E paralelo a isso, eu fui desenvolvendo outras coisas. Mas eu senti em mim... E foi isso que eu compartilhei, né? As pessoas chegavam e perguntavam, o que você faz? Eu ficava assim, quem eu sou, né? Quem tu é? Bem gaúcha, bem gaudéria. Eu sou a Lélie Marques, né? Eu sou cantora, mas eu também sou radialista, mas eu também sou comunicadora, mas eu não sou uma comunicadora, só uma comunicadora, eu sou uma comunicadora integrativa, sistêmica, eu trago a comunicação de uma forma diferente. E eu tento integrar isso. Mas de que forma que eu estou conectando essas coisas? Eu tenho uma empresa.
mas eu não quero simplesmente mostrar outras empresas dentro da minha empresa, dentro do meu veículo, né? Que é um veículo de comunicação. De comunicação, que comunica marcas, né? Dentro de outras empresas. E só que eu não queria me colocar numa caixinha que agora eu faço isso e todo o resto não faz mais parte de mim, porque continuava fazendo parte de mim. Então eu comecei a sentir um chamado para integrar tudo isso. Eu quero ser todas essas versões de mim. Como que eu faço para usar todas as minhas versões e viver elas nesse momento? Por inteiro. Por inteiro. Fazendo algo. Né? Eu acho que tu também deve ter vivido muitas coisas, sim, né, Ká? Sim. E também sentia esse chamado. Eu posso integrar todo o conhecimento que eu tenho, juntar tudo isso, e eu acho que potencializa a gente quando a gente não guarda no fundo do baú as nossas competências, as nossas capacidades. Eu acho que tem uma palavra que eu gosto bastante, assim, como você falou, né, enterra. Às vezes a gente vai lá, enterra e aí pega outra coisa e põe no centro do palco, né? Agora é isso aqui, então esquece essa parte, agora é isso aqui. E quando a gente se muda muitas vezes, né, e migra, a gente desconfigura. Porque a gente pode ser o que a gente quiser, porque ninguém sabe o nosso passado, a gente simplesmente, né, desconfigura. É um choque. E eu acho que só realmente quem vive a experiência de imigrar, de começar uma vida do zero, assim, num país que não é o teu, perto de pessoas que tu realmente não conhece ninguém, não existe rede de apoio, é um desafio incrível pro eu sou. Ali é que tu vê assim, rapaz, quem realmente eu sou? E é extremamente, para mim, pelo menos, é extremamente transformador. Porque vem a palavra que eu ia dizer, a gente enterra muita coisa, mas chega uma hora que a alma pede assim, vamos resgatar? Vamos trazer aquilo que a gente já foi, já fez? Aquilo que a gente já foi. Aquilo que, né, mas com uma roupagem diferente, né? Exatamente isso. E é muito, pra mim foi muito forte, né? Eu acho que tem mais a gente tem muitas paixões em comum, a gente tem muitas coisas que a gente faz em comum, a terapia, a dança, o canto, a questão de querer cuidar, de ajudar, a maternidade, somos mães, então assim, tem muitas coisas assim que convergem. E quando eu comecei a minha vida na dança, foi com 5 anos de idade, pelo balé clássico. E eu passei por jazz, sapateado, contemporâneo, vários estilos de dança, mas eu me apaixonei muito pelo clássico, então, e russo. E aí o coach brasileiro com a técnica russa deu um certo conflito e eu comecei a me lesionar muito cedo. Com 20 anos eu já tinha mais de 15 lesões em decorrência da prática da dança, da maneira como ela era aplicada, né, e eu a trabalhava. Mas enfim, quando isso apareceu na minha vida, assim, as lesões e tudo mais, eu comecei a ter que ir muito para fisioterapia. E indo para fisioterapia, eu comecei a pegar um certo ranço da fisioterapia e dos médicos, porque eu só queria dançar. A minha alma queria dançar e dançar bem. Aí entra o lado virginiano, perfeccionista, que tem que entregar, né, o melhor. E nisso, os médicos diziam pra mim assim, mas tu tá se lesionando tanto fazendo balé? Olhava pra minha mãe. Então, mãe, simplesmente tira ela do balé, põe ela na natação e vai resolver as lesões. Eu tinha vontade de chegar pra esse médico e falar assim, natação, né? amor, se você não vai me ajudar, não me atrapalha. Vai você fazer natação, se afoga e me deixa fazer meu balé. Eu já tinha uma raiva assim dentro de mim que me fez ter esse ranço da medicina, né, traumato-ortopédica e da fisioterapia. Isso com 9 anos. Só que com 12, eu encontrei um fisioterapeuta que uniu a experiência dele como bailarino, se tornou fisioterapeuta e estava cuidando de outros bailarinos para continuarem fazendo o que eles amam, sem se lesionarem, sem ter dor. Fantástico. Com 12 anos eu fiz a minha escolha de querer ser fisioterapeuta para tratar bailarinos. E eu só vi esse homem uma vez na vida, Dr. Sidney Gomes, lá no Rio de Janeiro. Foi uma inspiração. Foi ali, né? E não dava para fazer o vestibular, ali com 12 anos, precisei dar uma enrolada, minha mãe queria que eu fizesse medicina, segui o baile. E quando eu cheguei na faculdade em si, eu tive a oportunidade, já era no Rio Grande do Sul, lá no saudoso IPA, lá em Porto Alegre, de entender que a fisioterapia não era só traumato-ortopedia. Que tinha pneumo, tinha neuro, tinha tanta coisa, um leque absurdo, que eu precisei por 4 anos conhecer, para realmente, ok, não vou enterrar tudo isso, porque isso me ajudou a construir minha identidade fisioterapêutica, mas realmente eu quero ir para
a parte da dança. Consegui, dentro da minha especialização, mestrado e doutorado, ir para o maior centro de balé clássico que a gente tem no Brasil, lá em Joinville, né? Meu doutorado e mestrado foram com eles lá. E quando eu concluí, estava para concluir, na verdade, eu tive o convite de me tornar fisioterapeuta do Bolshoi, que era o sonho daquela criança de 12 anos. Fantástico. Que já tinha percorrido várias coisas, várias experiências. Era o sonho ser essa fisioterapeuta para tratar bailarinos na maior companhia que se tinha, na maior escola que se tinha lá no Brasil, que é até hoje. E sabe qual foi a minha escolha? Qual? Eu disse não. A Kaanda daquele momento... Naquele momento. E por que você acha que você disse não? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque quando eu olhei para o sistema como ele estava, se eu quisesse realmente ajudar aqueles alunos que estavam ali, eu não podia fazer parte do sistema naquele momento. Porque eu ia ser engolida, eu não ia ter voz ali dentro. Entendi. Sendo fisioterapeuta da companhia, eu ia ter que baixar a cabeça e trabalhar pelas regras da companhia. E não pelo que a ciência, a biomecânica, e já estava comprovando que a técnica sozinha não vai fazer a coisa andar. Então eu preferi conservar minha voz do lado de fora, disse não. Entendi. E eu tava bem com aquilo. E aquela escolha ali começou a mexer muito comigo. E aí a gente agora faz um corte na edição da vida e passa ao chegar aqui, nos Estados Unidos, né? Concluí meu doutorado, logo em seguida eu vim pra cá, desconfigurei quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. Eu vim porque eu escolhi ser mãe. E a escolha do meu marido era, não quero ter filho no Brasil. Eu quero voltar aos Estados Unidos porque eu já vivi aqui. E a gente, optei pela escolha dele para realizar a minha escolha, vim. Só que aí não é assim de imediato como a gente também quer. Sim. Pra ontem. Aí chegamos, realizei teu sonho, vamos realizar o meu. Quando é que a gente começa a trabalhar pra gente poder ter essa criança? Eu falei assim, você tá louca? A gente tá alugando um quarto dentro da casa do americano, como é que a gente vai ter um filho? Aí eu, então, eu achava que já dava, né? Não dá pra ajeitar, porque tô com 30 anos, eu tava assim, eu me cobrando que com 30 eu queria realmente já ter filho. Não rolou. E as experiências que eu pude ir passando com o estado depressivo que eu entrei, de assim, caramba, eu escolhi vir pra cá pra realizar meu sonho, eu tenho que começar do zero, eu achei que eu já ia poder realizar esse sonho, mas não, eu tenho que criar uma forma de me sustentar aqui, de viver essa experiência, Sim. pra ver se um dia eu consigo realizar meu sonho. Isso foi acabando comigo e aí eu fui indo pro lado mais profundo da terapia, já tinha feito, né, com psicólogo, mas nessa descoberta... Aí você começou a buscar, preciso terapia, como que foi essa... Esse clique foi porque eu percebi que eu tinha sido a responsável por onde eu tinha chegado. Foram as minhas escolhas que me levaram àquela situação. As minhas escolhas. Só que, chegando nos Estados Unidos, eu vi que eu não queria ir embora. Então eu não queria voltar. No que é não voltar para trás, não voltar para o Brasil, eu queria morar aqui, eu senti uma conexão forte com o lugar, e era na Califórnia ainda, nem era aqui em Orlando. Eu falei, eu vou ter que me virar do avesso para continuar aqui. E para eu me virar do avesso, encontrar essa força para começar do zero, sem nenhum apoio, sabendo agora, eu sou essa pessoa, eu vou ter que me reconstruir. Eu comecei com o auxílio de uma terapia, era Theta Healing na época, que eu nem conhecia, e era sobre crenças limitantes, né? Como essa terapia ela funciona, ela trabalha. E aí eu fui investigar o que eu mais gostava de fazer na minha infância, a brincadeira que eu mais curtia, para resgatar aquela criança interior que amava algo. E nesse resgate eu me lembrei de eu brincando de professora. O que eu mais gostava de brincar, eu botava meus bichinhos assim, tudo sentadinhos, os ursinhos, não sei o quê, e dava aula no quadro. Tudo que eu aprendia, aquele negócio de tabuada, de coisa de verbo, conjugação, não sei o quê, todo mundo, e tinha chamada. Fazia a chamada toda. E nessa experiência com eles, eu, com a terapia e voltando a essa experiência com eles, né, eu vi assim, tá, então a minha alma, ela gosta de ensinar. Ela sempre gostou de compartilhar. Qualquer coisinha que eu aprendia, eu queria passar, mas como tu trouxe, de um jeito diferente.
Porque eu tinha professores, assim, que me encantavam. Que eu não perdia, assim, e eu era de anotar tudo, porque eu não tinha tempo de estudar, né? Balé, ensaiando sempre, eu tinha que pegar tudo na aula. Eles me encantavam. Tinha outros que eu falava assim, gente, por que não tá lavando uma louça? Porque, assim, ó, não tem como, você não nasceu pra isso, não. Caramba, não Sim, vai, eu sabe? também já pensei isso na vida, assim. Gente, o que essa professora tá fazendo aí? Por que ela foi parar aí? Porque não foi uma escolha, Não. sabe? Às vezes a gente pensa isso das pessoas. Dá vontade de falar assim, você não tá feliz aqui. Vai embora, você tá complicando Despedir a sua vida. professora. Mas sem julgamento, Ai, né? gente. Cada um tem suas escolhas, mas assim, eu no meu lugar de aluna via muito isso. Então eu sempre queria ensinar, compartilhar de um jeito diferente. Sim. E me identifico demais quando tu fala que tu queria comunicar de um jeito diferente. A tua empresa com um jeito diferente para levar a mensagem do teu cliente de um jeito diferente. Sim. E a gente tem um sentimento dentro de nós. Então a gente tem uma consciência de olhar para a pessoa que está por trás de cada empresa, de cada negócio. No caso de um cliente, de um paciente, né? No teu caso, você vai tratar de uma pessoa, para muitas pessoas, inclusive até mesmo da área, né, terapêutica e da área de coach, mentoria, é um número. Para muitos é assim, é a realidade de hoje. Sim. Mas a gente não sente assim. E aí, quando a gente não sente assim, a gente não se conforma de só fazer um atendimento. A gente quer algo mais. O ir além. O ir além. E aí que vem a conexão, o fio mental, né? A conexão de almas. E a gente vai entendendo isso quando existe uma pessoa que está vibrando, querendo o mesmo que você, de alguma forma, Ela se atrai. ela se atrai. Ela se E aproxima. foi o que aconteceu com a gente, né, cara? Foi. Porque o desejo, acho que a gente carrega em comum de ajudar. Mas não ajudar só porque tem essa coisa, né? Quando a gente está ajudando alguém, a gente já está cognitivamente achando que nós temos algo que a outra pessoa não tem. Então eu vou ajudar. A gente está se colocando num nível diferente. Quando a gente escolhe cuidar, a gente está realmente dando o nosso melhor para cuidar, para receber a pessoa, para dar para ela, muitas vezes, não o que a gente acha que é o melhor. O que ela precisa, o que ela está querendo, o que ela está desejando. Isso, para mim, é a melhor forma de ajudar alguém. É quando você chega assim, como que eu posso te ajudar? Não é simplesmente eu já chegar fazendo. Sim, né? Deixar a pessoa, A ouvir pessoa me fala que eu tô aqui. Isso, para mim, é um ato de cuidado muito grande. E se colocar nessa posição de cuidar, de entregar para o outro o nosso melhor, com todas as nossas partes, é algo, um chamado que eu sinto ser de uma alma terapêutica. O que é a terapia? A gente nunca quer dar para a pessoa, como terapeuta, a resposta. A gente não pode, eticamente, a gente não tem que dizer para ela, separa, fica, muda de estado, nunca. Isso é antiético total. Nosso papel é fazer com que ela encontre. E ela se ouça, e ela se ajude, e ela aprenda a se cuidar. Porque todos nós temos esse potencial, essa capacidade. Só a gente precisa desenvolver. E as pessoas precisam entender isso. Sim. O bom terapeuta é esse que escuta e que direciona para que a própria pessoa encontre as respostas dentro dela, porque ela tem essa capacidade. E é aí que entra o tal do ir além. Ir além do que a gente tá programando, fazendo, se vendo, entregando. Eu acho que esse pode ser o próximo tópico dessa conversa. O que tu acha? Fechou. Nos vemos no próximo.